bem-vindos aqui no canal, muito bem-vindos aqui na minha casa. Hoje, para nós fazermos juntos o tour de Natal do ano de 2021. Eu quero mostrar para vocês com detalhes todos os cantinhos que eu decorei para comemorar o Natal deste ano. Geralmente, quando eu começo a planejar a minha decoração de Natal, eu escolho um tema. Como nos 3 últimos anos, onde eu escolhi a decoração no estilo farmhouse, a decoração com os quebra-nozes e a última decoração onde eu usei o tema marítimo. Dessa vez, gente, eu achei mais interessante trabalhar com o tema simplesmente decoração de Natal, onde eu pudesse fazer alguns cantinhos usando cores diferentes e usando também alguns itens que já foram usados em decorações anteriores, porém com uma roupagem diferente. Como de costume, eu começo sempre mostrando para vocês o que eu faço aqui na cozinha, porque é o ambiente onde a gente mais fica. Então, dessa vez, a gente vai começar mostrando, eu vou começar mostrando para vocês o que eu fiz aqui na ilha. Eu gosto de fazer na ilha da cozinha algo que seja bem prático, porque é o lugar onde a gente fica mais, onde a gente usa mais. Então, o que eu fiz aqui foi preparar a minha bandeja, onde eu coloco sempre as guloseimas, né, que são saboreadas durante o mês de dezembro. Então, o que eu fiz foi realmente fazer um arranjo com uma bandeja bem grande, que eu tirei do cantinho do café, pelo fato dela ter um tamanho bem interessante. Então, eu usei essa bandeja aqui com alguns vidros e algumas guloseimas, que eu quero mostrar para vocês com alguns detalhes. Olha só, gente, como ficou interessante isso aqui. Eu usei os meus vidros de biscoito e coloquei os biscoitos que são típicos do mês de dezembro. Aqui nesse vidro eu usei alguns biscoitinhos em formato de árvore, são deliciosos. Num vidro menor eu coloquei alguns biscoitinhos mais variados. Aqui eu coloquei suspiros no sabor de menta. Aqui eu coloquei as bengalinhas de candy cane. No vidro mais alto, eu tenho os biscoitinhos de gengibre, que são muito tradicionais nessa época do ano. E aqui eu coloquei o biscoitinho de gengibre também, como um detalhe para poder decorar esse vidro. Na parte de baixo, eu coloquei alguns chocolates. E aqui, gente, eu tenho algo super interessante e também super delicioso. Olhem só. São ornamentos, são bolas de Natal, vou mostrar para vocês, que são de chocolate e são recheadas com marshmallows. Olha como elas são bonitas. As minhas mãos estão limpas, tá? Então, olha só, são deliciosas e cores diferentes, tem um cintilante nelas, olha que lindo. Então, eu deixei aqui nesse vidro essas bolas de chocolate para poder serem usadas durante o mês de dezembro. E é claro que essa bandeja vai sofrer transformações durante esse mês, porque esses biscoitos não vão durar durante todo o mês de dezembro. Então, isso aqui vai ser uma decoração que vai estar sempre mudando. Aqui na frente, na parte de cima, eu coloquei essa balinha, que é uma balinha de vidro e que tem luzinha dentro. Então, eu coloquei só para poder dar uma decorada. Na parte de trás, eu coloquei uma xícara. Olha que gracinha. É uma xícara com uma bengalinha candy cane e aqui o bonequinho de gengibre aparece de novo no pires dessa xícara. Eu deixei aqui de trás, gente, para poder mostrar para vocês que interessante esse biscoitinho aqui, que é um biscoitinho de gengibre, para poder colocar em cima da caneca. Aqui ele tá na caixinha, mas eu já deixei um preparado ali só para mostrar para vocês como que é bonitinho. Então, você prepara o chocolate quente ou o café, a bebida, né, que você vai tomar, e pode colocar o bonequinho, ele é próprio para poder ficar em cima da caneca. Olha que bonitinho que ele é. Queria mostrar para vocês, é simples, mas eu queria mostrar como é interessante esse bonequinho, esse biscoitinho. Isso aqui, gente, vocês vão entender depois o porquê de eu ter colocado essa fruta, que é um vidro, que tem o formato de uma pera, e dentro dele eu coloquei um ninho de corujas.
usei umas cores bem neutras, eu não quis colocar muita cor nesse ninho, porque a bandeja já está bem colorida, então eu coloquei a corujinha e uma árvore pequenininha de madeira. Isso daqui, gente, é algo que é um projetinho de DIY, de faça você mesmo. Eu sempre gosto de fazer esses projetinhos e nessa decoração eu procurei usar itens que eu pudesse reciclar, que é uma ideia para vocês fazerem também em suas casas. Reciclar alguma coisa, transformar e usar na sua decoração, sem a necessidade de estar comprando. Vocês vão ver que isso daqui é um sino. Dentro dele, na parte de baixo, eu deixei uma luzinha, né, para acender durante a noite. E esse sino, ele foi feito da seguinte maneira. Olha só, eu reciclei essa parte de vidro, que é uma parte que era de uma luminária, que eu deixei de usar porque ela foi trocada. Então, ao invés de jogá-la no lixo, de jogar fora, eu sabia que uma hora eu iria ter alguma ideia para poder usar essa parte de vidro. Então, aqui eu fiz um sino com, né, o tema Natal, e aqui eu coloquei uma guirlandazinha de biscoitinhos de gengibre, coloquei a mesma xícara que está lá na bandeja, na parte de cima, e fiz a transformação para o meu projetinho de DIY. Como é gostoso, né, gente, decorar a casa para o Natal. Eu sou apaixonada. Realmente, quando eu faço a minha decoração de Natal, eu fico muito feliz, porque me dá prazer durante o mês de dezembro estar num ambiente onde realmente traz esse clima natalino para dentro de casa. Eu gosto muito. Agora, saindo daqui, eu quero mostrar para vocês um outro cantinho com uma outra ideia que pode inspirar vocês para fazer uma decoração de repente para quem tem criança em casa, que é o cantinho aqui da minha janela. Essa janela eu estou sempre decorando porque, como toda boa dona de casa, né, a gente está sempre lavando uma vasilha, então eu gasto muito tempo, eu passo muito tempo dos meus dias aqui. Então, eu gosto de ter uma decoração nessa janela. O que eu fiz aqui nesse cantinho, gente, eu pensei em fazer uma vila, uma pequena vila. Esses lugarejos onde moram poucas pessoas, onde tem poucas casas. Então foi o que eu quis reproduzir aqui nesse cantinho. Eu usei algumas árvores, essas árvores foram usadas na decoração do ano passado. Então eu reproduzi uma vila com algumas árvores, eu coloquei algumas casinhas, 2 casinhas, coloquei as pessoas que moram nesse vilarejo, né? Que são as crianças, as pessoas idosas, mas no caso aqui eu quis colocar algumas crianças. E elas estão, vocês podem observar, é inverno, as árvores têm um pouquinho de neve e as crianças estão vestidas para o inverno, com os casaquinhos, cachecóis, chapéuzinho. Então ficou muito bonitinho isso aqui. Muito interessante para fazer em casa de quem tem criança. E aqui eu coloquei, montei essa casinha usando itens da minha cozinha. Essa caixinha aqui, a minha caixinha de colocar chá. E essa caixinha aqui eu também às vezes uso com chocolate quente, às vezes eu coloco marshmallows. Dessa vez ela tem alguns candy canes. Aqui eu coloquei item da minha cozinha também, que é um caminhãozinho, né, onde tenho aqui o saleiro e aqui a arvorezinha para poder colocar a pimenta. Então eu usei aqui realmente itens que são itens do meu dia a dia, alguns itens do meu dia a dia. Aqui na parte de cima, é a segunda vez que eu estou fazendo, porque eu acho interessante colocar uma guirlanda. Eu achei que ficou bem legal isso aqui. Eu usei uma guirlanda bem natural, com galho seco aqui na parte de fora. Essa parte do meio, talvez vocês não estejam conseguindo ver legal, porque a luz está acesa, então eu vou poder apagar para vocês verem, para a luz não estourar. Aqui eu coloquei, tem algumas árvores, que são as mesmas árvores da parte de baixo, tem as corujinhas,
que são as mesmas corujinhas que estão aqui. Ela apareceu lá na ilha, que eu falei para vocês que vocês iam entender o porquê dessas corujas estarem lá. Aqui na parte de cima eu coloquei só um laço com cores mais suaves, né? Um tom de bege, então tem só um laço de fita e o contexto ficou assim, um vilarejo com algumas casinhas, árvores, corujinhas, crianças, enfim, isso que vocês já viram. Achei que ficou bem fofinho, simples, mas uma decoração interessante. Saindo daqui, eu quero mostrar para vocês o que eu coloquei aqui na sala de jantar. Ano passado eu fiz alguma coisa aqui também e esse ano eu resolvi usar a mesma estrutura da árvore que eu usei aqui, eu estou usando este ano novamente. Usei essa estrutura no ano passado com o tema marítimo e dessa vez eu trouxe essa estrutura com muita cor, o vermelho. Essa daqui é a minha decoração onde mais tem a cor tradicional, o vermelho. Então, eu realmente carreguei no vermelho nessa decoração. Olha que fofo que ficou. Eu fiz uma árvore, um estilo um pouco rústico, onde eu coloquei materiais recicláveis e eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, a reciclagem entrando na minha decoração. Então, a árvore ficou com a parte de cima, onde eu usei trigo, usei também uma borboleta. Aqui eu tenho algumas pinhas, né? Material reciclado, porque vem da natureza e pode voltar para a natureza sem estragar. Sem estragar a natureza, eu quero dizer. Aqui eu tenho um passarinho, um laço de fita e os ornamentos que eu escolhi para essa árvore foram ornamentos usados na cozinha de um modo geral. Então aqui a gente tem uma tábua de cortar vegetais, aqui eu tenho um rolinho de abrir massa, usei também algumas frutinhas aqui na base, essas frutinhas já foram usadas em anos anteriores. Eu usei as minhas colheres, que são colheres de servir, de usar na minha cozinha no dia a dia, porque elas têm algumas frutinhas, então eu achei que ficaria interessante no contexto dessa árvore. E aqui tem mais uma vez um ornamento que eu fiz usando casca de pistaches. Então, olha que bonito que ficou. Eu tenho esse ornamento aqui, esse é o maior de todos, mas eu tenho também, deixa eu virar para vocês enxergarem melhor. Aqui na parte de baixo eu também tenho outro, na parte de trás da árvore também tem vários. Esse daqui já é um pouquinho diferente, porque ele é menor, menos colorido. Tá vendo? Então, a gente pode realmente reaproveitar as coisas, a gente pode realmente usar objetos que a gente iria descartar, usar a criatividade e fazer algo para poder complementar a decoração sem um custo alto, né? Praticamente isso aqui não teve custo. Aqui do lado eu coloquei esses dois viadinhos que são super fofos, que inclusive foi a Suzana que me deu de presente, eu ainda não tinha usado na minha decoração de Natal, é a primeira vez. E aqui eu coloquei, para complementar, eu fiz um laço de fita, coloquei as mesmas frutinhas. Coloquei aqui também algumas frutinhas no viadinho que é menor. Aqui tem um detalhezinho também, onde eu coloquei um pistache, uma casquinha de pistache. E vocês podem ver que é uma decoração que está um pouco coordenada. As mesmas frutinhas que estão aqui na base e o vermelho está aparecendo tanto aqui como na árvore e aqui do lado, onde as frutas voltaram a aparecer também, só que como porta-velas. Aqui eu tenho 3 romãs, que são porta-velas, e eu coloquei as velinhas de LED, né, porque eu fiquei com medo de colocar vela mesmo e as velas caírem. Então, achei que seria mais seguro usar as velinhas de LED. Então, essa decoração ficou uma decoração bem tradicional, com as cores bem fortes. E eu gostei muito, achei que ficou bastante interessante. Espero que vocês gostem também e que sirva de inspiração para vocês. Aqui, gente, essa mesa lateral
que ela foi mudada para esse canto, né? Porque geralmente ela fica lá onde a árvore está. Então eu trouxe essa mesa para cá e coloquei coisas super simples nela. Aqui não tem nada elaborado, só uma decoraçãozinha mesmo para poder deixar esse cantinho mais colorido. Aqui também eu usei um pouco do vermelho para poder ter um pouco de, né, de coerência com a decoração ali da sala de jantar. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei 3 porta-velas, que são 3 viadinhos. Só que dessa vez eles não foram usados como porta-velas, eles foram usados como porta-ornamentos. Então eu fiz uma repetição. A mesma coisa que eu fiz em um, eu fiz nos outros 2. Então ficaram os 3 iguaizinhos. Dentro aqui da lâmpada, o que eu fiz foi colocar um cartãozinho. Vocês podem observar que é um cartão super simples, feito de um papel bem natural. E eu coloquei uma casinha de gengibre. A minha intenção em colocar esse cartão aqui é porque eu tenho na frente dele essas casinhas, que são casinhas feitas por uma artesã. Eu acho essas casinhas muito bonitinhas, muito delicadas. Elas podem ser usadas na decoração da árvore ou elas podem ser usadas assim, desta forma que eu coloquei. Nesse cantinho aqui eu tenho o Papai Noel, que tá com a roupinha vermelha também, tá segurando aqui um passarinho, o mesmo passarinho que tá na mesa, na árvore da mesa de jantar, ele tá aqui novamente. E aqui na parte de baixo da mesa, o que eu fiz foi colocar um livro onde tem várias decorações e uma delas é essa, decorações de Natal. Então a página que eu escolhi foi uma página onde a decoração tá bem neutra e onde tem uma mesa posta também. Eu achei interessante deixar esse livro aberto nessa página. Saindo daqui, gente, eu quero mostrar para vocês a decoração da mesa de centro, que realmente é uma decoração super simples. Mas nesse ambiente aqui da sala de visita, eu quis trabalhar com o que foi uma tendência para a decoração desse ano. Mas não simplesmente por ser tendência, porque realmente eu estava no astral de usar o que é essa tendência. A madeira, a cor bege, a cor cru, nude, foram cores muito usadas na decoração desse ano. E como no ano anterior eu usei cores em tons muito clarinhos e eu gostei muito da experiência, eu achei que esse ano ficaria interessante também usar um pouco desse tom mais claro, para que eu pudesse ter essa tranquilidade, relaxar, sentir um ambiente mais tranquilo também, ao invés de usar vermelho o tempo inteiro, porque o vermelho me deixa um pouco mais agitada. Aqui nessa mesa, eu trabalhei também com os viadinhos, eles apareceram mais uma vez na minha decoração. Nessa parte de baixo, eu tenho uma plaquinha escrito Happy Holidays, que traduzindo, né, Feliz Festa. Então, eu coloquei essa plaquinha aqui, olha que linda, ela é em alto relevo, feita no alumínio galvanizado, então achei muito interessante. Ela pode ser usada dependurada, pode ser usada como um ornamento de árvore, mas eu quis colocá-lo aqui em cima da mesa. Aqui eu coloquei essas 2 árvores, que tem esse formato assim, de pinheirinho, mas um formato um pouco mais moderninho. Elas foram usadas na minha decoração do ano passado, mas dessa vez elas voltaram novamente, estão aqui na minha mesa de centro. São 2 árvores que deixam a decoração mais delicada, mais leve, então esta foi uma das razões pela qual eu quis usar essas arvorezinhas aqui na mesa. E do outro lado, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, que eu achei, tem 2 peças aqui muito interessantes que eu gostei muito. Aqui eu tenho isso aqui é uma bolsa, gente, uma bolsa de madeira, mas é uma bolsa decorativa que eu uso aqui na decoração do meu dia a dia. Então eu simplesmente mantive essa bolsa aqui em cima com um viadinho em cima. Esse viadinho também vai aparecer em outros lugares aqui da minha decoração. Coloquei um aqui em cima, 2 viadinhos aqui embaixo e aqui eu tenho
essas duas peças que eu usei colocando uma bola em cada uma delas. Olha como é que ficou lindo isso. Deixa eu arredar o piadinho aqui. Aqui eu tenho uma bola, que é uma bola de madeira. Ela tem aqui um tecel na parte de baixo. Ela é pintada à mão e tem alguns viadinhos. Um viadinho, árvore, e aí vai alternando. Viadinho, um pinheirinho. Aqui na parte de baixo também tem alguns floquinhos de neve. E elas ficam balançando. Aqui eu coloquei uma luzinha de LED. E nessa daqui eu usei a lanterna mais uma vez. Só que aqui eu tenho a minha bola com o bonequinho de neve, alguns floquinhos de neve. E aqui na parte de baixo também tem alguns pinheiros, alguns detalhes de uma pintura parecido com essa de cá. Mas eu achei que ficou bem interessante isso aqui. Aqui, gente, o sofá, o que eu fiz foi trabalhar com cores mais quentes também, porém suaves, né? Tem uma cartela de cor aqui, onde eu usei o marrom, o marrom escuro, o marrom claro, terra e o dourado. E o que eu fiz foi usar mais textura, misturar a textura aqui nas almofadas. E achei que o resultado ficou bem legal. E do lado de cá eu coloquei uma manta vermelha, porque eu tenho vermelho na mesa lateral, então eu quis manter um pouco dessa história do vermelho que está aqui nessa mesa lateral. Eu coloquei, para poder trazer mais aconchego, eu coloquei essa almofada de pelúcia. Então tem uma almofada de pelúcia. Aqui eu já tenho uma almofada com tecido mais nobre, que é um veludo, que vocês podem ver que ela tem um pouco de pedrarias e aqui ela tem um pouco de fio de ouro. Tá bem bonita essa almofada. Aqui, essa outra eu já trabalhei com uma almofada um pouco menor, porém mais rústica. Então, vocês podem observar que os materiais aqui, as texturas estão bem misturadas. E aqui no meio eu coloquei uma almofada com um viadinho, porque realmente o viado foi um tema que eu quis colocar muito nessa decoração. O próximo cantinho que eu quero mostrar para vocês é aqui o móvel da televisão, o móvel de apoio aqui da televisão. Então vamos ver o que eu coloquei nesse móvel. Eu comecei usando uma vela, essa vela é grande, tem muito tempo que eu tenho, então ela demora a queimar. Já usei em anos anteriores e agora eu estou usando novamente. Coloquei uma vela aqui na parte de trás. Comecei com uma vela. Aqui eu fiz mais um sino, né? Reciclando, eu coloquei mais um sino. Porém, dessa vez é um sino só na parte branca aqui, transparente. E aqui eu tenho uma frutinha. Então, dessa vez, ele veio mais simples, com menos cor, mas era o que eu queria aqui para esse móvel. Isso aqui foi o meu xodó da decoração desse ano, porque eu usei nesse arranjo que eu fiz, eu vou chamar de arranjo porque isso é uma árvore de Natal, mas ela ficou bem no estilo arranjo mesmo, porque ela foi montada dentro de uma peça onde não mostra ali o pé da árvore, então eu considero isso aqui um arranjo. Achei que esse arranjo ficou muito delicado. As cores que eu usei foram cores muito suaves, que eu realmente queria usar nessa decoração. E as peças que eu escolhi para poder montar esse arranjo, acho que eu dei muita sorte, porque o resultado ficou super legal. Olhem só, aqui na parte de cima eu coloquei esses galhos que a gente chama de pics, que eles têm um pouco de brilho. Então, ajudou a trazer muita delicadeza para essa árvore. Usei também as borboletas. Essa borboleta aqui tá muito fofa. Eu usei algumas borboletas. Aqui também eu coloquei algumas folhinhas, mas são folhinhas também com um pouco mais de brilho. Então, elas trouxeram uma delicadeza muito grande para esse arranjo. As bolas que eu usei foram bolas cor-de-rosa, num tom muito clarinho. Usei também, mais uma vez, essas mini árvores. Aqui eu tenho uma mini árvore verde. Aqui eu tenho ela no tom bege. Tá vendo?
Usei passarinhos, aqui eu tenho 3 passarinhos, olha só, eu coloquei os passarinhos agrupados aqui. São 3 passarinhos, um pertinho do outro. Aqui eu coloquei mais uma árvore verde, só num tom um pouco mais claro. Na parte de baixo eu coloquei mais bolas, usei também bolas verdes, usei aqui uma base com um pouquinho de palha, que tem um pouquinho de um detalhe muito pouco mais rústico aqui em fibras naturais. Aqui eu tenho mais passarinho e aqui eu tenho mais um ornamento. Então, esse foi o resultado dessa árvore, gente. Por isso que eu gostei tanto, por causa da delicadeza, da leveza, da combinação de cores e dos ornamentos que eu escolhi para poder fazer a composição deste arranjo. Aqui eu já tenho peças mais modernas, como eu havia dito para vocês, onde eu trabalhei com a madeira. Então, eu quis colocar esses pinheiros. Esse foi colocado em cima de um castiçal. Esse daqui eu já coloquei em cima de uma peça de madeira. E aqui eu tenho árvores miniaturas de madeira que tem mais ou menos o mesmo formato e o mesmo estilo. Aqui no meio do móvel, o que eu fiz foi trabalhar também com um pouquinho mais de madeira. Então, eu fiz um pequeno arranjo, onde eu coloquei numa base de madeira, eu coloquei um trenó. Esse trenó é um calendário do advento, então aqui tem algumas janelinhas, algumas gavetinhas, e na parte de cima tem uma vila e uma criança aqui brincando na neve. Na parte de baixo também tem uma casinha. E lá na frente do trenó tem um viadinho, mais uma vez, o viadinho na decoração, um viadinho puxando esse trenó. E aqui tem uma bola de madeira. Aqui, gente, eu tenho mais um pinheirinho de madeira em cima de um castiçal e um viadinho. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é algo que ficou muito fofo, muito lindo, e eu vou simplesmente sugerir para vocês que vocês façam isso em suas casas. Porque é um projeto de DIY, de faça você mesmo, onde você pode fazer com umas 2 horas, você consegue finalizar esse projeto, de repente até menos, se você separar os materiais para poder fazer. Esse anjo foi feito por mim. Eu fiz reciclando materiais e achei que ele ficou maravilhoso. Para falar a verdade, eu não trocaria esse anjo por nenhum outro anjo que eu encontrasse numa loja, porque eu achei que ele ficou de uma delicadeza enorme e ele ficou muito bonito. Eu usei para fazer esse anjo papel, revista, galinho de árvore, e vou mostrar o resultado para vocês mais de pertinho. Eu vou começar mostrando para vocês esse detalhe que está aqui em cima, que foi o mesmo material que eu usei na árvore na outra ponta do móvel. Então, para poder ter uma coerência, eu usei esse material aqui no anjo e lá do outro lado. Aí, descendo, aqui tem a auréola do anjo, que eu fiz com matinho, com graveto, com ramo seco. Então, aqui tem uma auréola. Aqui eu fiz os cabelinhos, eu usei papel, eu fiz ele com os cabelinhos brancos. Então, o cabelinho tá bem encaracolado. O rostinho dele eu fiz com uma bola de Natal, no tom prateado, para poder deixar esse anjo mais rico, que eu acho que a combinação dessas cores deixou esse anjo bem rico. Usei também alguns acessórios que geralmente eu uso na minha árvore de Natal. Vocês podem ver aqui, são gotas de água, são, né, que a gente chama aqui quando o gelo congela. Então, ele dá esse formato. Então, fica essa coisa dessa forma. Então, achei que ficou bem lindo. Aqui no fundo, eu tenho também um plástico reciclável, que é o que eu usei para poder substituir a renda. Então, um material reciclável, que ia ser jogado fora, então eu estou reciclando para poder usar como se fosse renda. E aqui
a parte de baixo do vestidinho do anjo foi feito com revista. Aqui do lado eu tenho, né, da túnica, eu tenho as duas mangas, onde eu usei a revista também. Então ela tá uma manga bem grande, então deixou esse anjo bem cheio. A túnica ficou bonita, ficou rica, porque ela ficou bem grandona. Na base do meu arranjo, eu coloquei, né, eu montei numa cesta, coloquei algumas bolas, coloquei um passarinho aqui na beirada e aqui do lado eu coloquei uma bola que seria aqui no caso o ninho para esse passarinho que está aqui do lado. O que vocês acham? Vocês gostaram do anjo? Acha que seria uma coisa interessante para vocês colocarem em suas decorações? Então tá aqui, deixem nos comentários, tá? Porque de repente, se der, eu faço para vocês o passo a passo de como montar, de como fazer este anjo. Agora eu vou mostrar para vocês a parte principal da decoração, que é o presépio. Olhem só, gente, aqui eu quis colocar o presépio esse ano do lado da árvore. E eu aproveitei para poder montar o presépio na parte de baixo, onde eu usei duas mesinhas. E aqui na janela, eu aproveitei a parte da janela para poder montar, colocar o meu estábulo. Eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, que é o estábulo, que eu fiz também com materiais recicláveis. Então, aqui vocês podem observar que o telhado é todo feito com papelão, um papelão cortado, que veio embalando uma compra que eu fiz. Então, assim que eu vi, não é a primeira vez que eu tenho esse material, eu pensei que eu poderia fazer um estábulo do jeito que eu queria, usando esses materiais. Aqui vocês podem ver que essa parte também da parede, eu usei um papelão que veio embalando também uma compra que eu fiz. Nessa parte daqui, eu coloquei bem assim, de qualquer jeito mesmo, sem muita preocupação de deixar tudo igual. Eu coloquei algumas palhinhas, que nessa parte de cima eu pensei, de repente, né, pode colocar um passarinho, alguma coisa assim, como é a vida mesmo no estábulo. Os bichinhos passeiam por aí, então a minha ideia foi deixar essa coisa mais atrapalhadinha mesmo. Lá atrás eu tenho uma ovelhinha. Aqui na parte de cima do estábulo eu coloquei um anjinho, que também é um anjinho feito de madeira. Aqui vocês podem ver que ele tem peninha aqui na asinha. Descendo aqui do anjinho eu coloquei um colar, porque eu queria realmente com esse colar enfatizar a figura de Maria, que é tão importante no presépio. Maria, mãe de Jesus, que foi uma pessoa tão importante e que deve ser lembrada com muito carinho. Aqui, gente, eu tenho os 3 reis magos. Dessa vez eu troquei, né, a roupa deles, digamos. Eu coloquei todos 3 de casaco, porque eu queria uma decoração também bem aconchegante. Então eu achei que colocando aqui a pelúcia, os 3 reis magos ficariam com características diferentes dos anos anteriores. Os veadinhos que foram usados também várias vezes nos ambientes anteriores, eles também fazem parte aqui do presépio. Aqui eu tenho a figura de José, que está usando o mesmo manto do ano passado. Maria e Jesus. Aqui eu tenho Jesus, eu preparei para ele a manjedoura, coloquei algumas luzinhas, coloquei algumas ovelhinhas. Aqui eu tenho pinhas, uma árvorezinha aqui e deixei essa manjedoura um pouco mais alegre dessa vez por causa do pisca que foi colocado nela. E para finalizar o presépio, aqui eu tenho o pastoreiro e 2 ovelhinhas maiores pertinho dele. Então vamos ver como ficou o resultado da minha árvore esse ano, gente. Eu fiz algumas modificações, eu usei itens que eu nunca havia usado e deixei de usar outros que eu habitualmente tinha o costume de usar. Então vamos começar aqui, falando sobre a combinação de cores.
Eu queria uma árvore também com uma decoração, com uma combinação de cores bem suave. Então eu optei pelo bege, pelo rosa, uma pitada pequena de vermelho e um pouquinho de marrom. Usei também muitos objetos, muitos ornamentos também em madeira, já que a decoração aqui desse ambiente eu usei bastante madeira, então eu continuei com esse material, usando a madeira mais uma vez. Aqui, gente, eu escolhi para o topo da árvore uma asa. É uma asa bem grande, de alumínio. Ela recebeu uma pátina, então aqui vocês podem ver que ela tem até um pouquinho ela é meio danificada para poder dar esse aspecto de algo um pouco mais usado. Eu coloquei aqui um laço de fita no tom bege. Mais uma vez tem um ornamento aqui feito por mim, reciclando, usando a casca dos pistachos. E aqui eu comecei a usar estrela de madeira, aqui eu tenho bola cor-de-rosa, bola prateada, as arvorezinhas também que eu usei em outros ambientes, elas foram usadas aqui também na decoração dessa árvore. Eu coloquei algumas arvorezinhas. Aqui eu tenho um ursinho, aqui ele tá olhando lá para cima. Ele é um pouco menor, mas eu tenho ursinhos um pouco maiores também. Aqui eu tenho a asa de madeira, né? Já que o topo da árvore eu usei uma asa, então ela apareceu aqui também várias outras vezes. Isso daqui, gente, é um material natural que é muito usado, que cresce nos jardins, então ele é usado nas jardinagens e tem também na beira das estradas. Então, como eu estou trabalhando muito com reciclável, com a matéria reciclável, com itens naturais, então eu quis colocar isso aqui para poder enfatizar que a gente pode fazer uma decoração reaproveitando coisas naturais. Aqui eu tenho mais um urso, esse aqui tá um pouco maior, tá segurando uma casinha. Aqui eu tenho mais bolas, aqui eu tenho a cabeça do viadinho, que apareceu mais uma vez, porém dessa vez aqui na árvore de uma maneira diferente. Aqui eu tenho o chifrinho do veado, que eu já usei em decorações anteriores e mais uma vez eu estou reutilizando. Tenho também o mesmo anjinho que tá lá no presépio, tá sendo usado aqui na árvore. O viadinho também, mais uma vez, veio aqui para a árvore. Aqui eu tenho mais árvores. Enfim, tudo que foi usado nos outros ambientes eu repeti aqui na minha árvore. Aqui eu tenho esse ornamento branco com a parte de madeira aqui, né? E com uma pátina, ele é meio desbotado. Então a árvore ficou dessa forma, gente. Onde eu usei materiais recicláveis, usei os ornamentos que eu fiz com casca de pistache e usei também essas coisas que foram colhidas num jardim de uma amiga minha, diga-se de passagem. Aqui do ladinho, o que eu fiz foi colocar mais um anjo. Esse anjo também foi feito por mim. Eu procurei fazer esse anjo um pouco diferente do outro. Eu dei para ele, as asas foram com um formato diferente e ele ficou um pouquinho mais rústico também, por causa das cores e de alguns materiais que eu usei nesse anjo. Olhem só como esse anjo ficou bonito. Tá colorido, tá rústico, tá divertido. Realmente um resultado muito legal. Vamos começar aqui pela parte de trás. Olha só, as asas desse anjo ficaram um pouco diferentes das asas do outro anjo. Aqui eu usei o mesmo material aqui da árvore, que é um material natural. Coloquei também com uma auréola, o mesmo tipo de material, a mesma auréola que eu usei no outro anjinho. Aqui eu coloquei o cabelinho dele num tom mais dourado, marrom. A bola que eu usei para o rosto foi uma bola vermelha, para poder deixar esse anjo um pouco diferente do outro e mais colorido também.
usei a fita xadrez vermelha para poder deixar esses detalhes aqui na frente dele. Aqui eu coloquei um material reciclável também, que é tipo um plástico. Ele tem um pouco de brilho, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um pouco de brilho. Então, eu coloquei como se fosse também uma renda caindo aqui na frente da roupa desse anjo. Aqui, gente, eu quero mostrar para vocês esse detalhe. Na túnica, aqui na manga, eu coloquei também esse plástico e fiz uma dobra, né? Como se fosse a túnica mesmo, com uma dobra aqui na ponta da manga. Esse material também deu um pouquinho de brilho, então ficou bonito. Já na parte de baixo eu coloquei algumas bolas e coloquei também dois acorns, num tamanho maior, que são acorns decorativos. Então esse foi o resultado do anjo, do segundo anjo que está decorando aqui perto da árvore. Esse cantinho aqui, gente, eu fiz da seguinte forma. Coloquei aqui um porta-revista com alguns cartões, alguns que eu recebi, outros que eu vou enviar para pessoas da minha família. Eu tenho também, na parte de cima, alguns calendários do advento que eu coloquei aqui, que é um para cada membro da família. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é este aqui, olha. Esse daqui, ó, é pro Armani. Eu comprei um para cada um e comprei do Armani também. Acho que ele vai ficar muito feliz quando ele abrir a primeira janelinha e comer o primeiro biscoitinho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, rapidinho, os itens que eu escolhi para poder decorar essa janela. Aqui eu tenho um viadinho, que esse viadinho já foi usado em outras decorações. Aqui eu tenho a botinha, uma das botinhas. Aqui eu coloquei uma árvore. Nessa árvore eu coloquei alguns bichinhos. Usei cores bem neutras também, só o bege e o branco nesses elementos. Aqui eu tenho também mais uma botinha, mais um viadinho. E aqui eu tenho a botinha do Armani com um quadrinho também de um cachorrinho. Como de costume, gente, sempre que eu me sento, o Armani chega pedindo colo. Então, tem que dar, né? Como é que deixa o bichinho pedindo colo e não dá? Mas o que eu quero mesmo é deixar a minha mensagem para vocês aqui, desejando um Feliz Natal a todos vocês e seus familiares. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe os seus lares, os seus trabalhos, que a divina providência chegue para vocês, que as bênçãos cheguem em abundância e que vocês possam, ao final desse ano e ao início do outro, concretizarem todos os seus sonhos, tá? E que vocês tenham forças, assim como eu, para poder superar obstáculos e também muita força de vontade para correr atrás dos seus objetivos. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês, o carinho e a amizade e desejar que vocês tenham um ano de 2022 de muita saúde, de muita paz e de muitas realizações. No mais, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!